Fala pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Cultura Reformada. Vamos para mais um vídeo aqui, não é? Vamos comentar um comentário que eu achei curioso, interessante. Eu acho que vale a pena pensar um pouquinho sobre este assunto, né? Foi um comentário a respeito de um dos vídeos, dos últimos vídeos que eu fiz sobre a questão do batismo, né? No caso, arrependimento e batismo, certo? E o irmão comentou aqui e eu achei o comentário pertinente. Então, se você está acompanhando a playlist Batismo Infantil, todo o conteúdo do canal, se interessa pelo assunto, então aproveita e se inscreve, se não for inscrito, é claro, dá o joinha, né? E esse joinha, ele é importante demais, tá? Mas demais mesmo, certo? De pouquinho em pouquinho vamos construindo aqui, né, uma identidade no YouTube, né? E eu penso que quanto mais isso acontece com o apoio de vocês, mais pessoas vão ter acesso ao conteúdo aqui. Se vocês entenderem que o conteúdo realmente é relevante, é importante para o público cristão brasileiro, né? Especialmente para os reformados, colocarem a mão na consciência e procurarem realmente viver como reformados, né? Então, ajudem a esse canal, assim, disparar, né? Ajudem o canal a disparar para mais pessoas terem acesso, para entregar mais aqui, tá bom? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo e roda a vinheta. Vamos lá, pessoal. O Wesley Christian Ribeiro, né? Muito obrigado, meu irmão, por seu comentário aqui. Foi no episódio 16, né? Arrependimento e batismo. E aí ele fala bem assim: prezado pastor Ademir, há um problema que está diretamente relacionado com o conteúdo do vídeo. Vamos ver então, né, esse problema. Considerando que a fé não necessariamente vem antes do batismo, diversas pessoas são inseridas oficialmente no corpo de membros de uma igreja sem realmente crer, como a confissão adotada pela igreja. Isso acontece com o batismo e na recepção de membros já batizados também. Sim, com certeza. Isso causa, no caso, pode causar um problema. Ora, agora pessoas que não creem como a igreja estarão aptas a votar em assembleia a escolha de seus presbíteros, bem como a recepção de um ministro, no caso da IPB, né? Isso também se aplica às igrejas reformadas. Digo isso porque percebo, aliás, o quão algumas igrejas têm presbíteros despreparados, que é o reflexo de um corpo de membros despreparados que os elegem. O senhor enxerga isso como um problema? Se sim, vislumbra alguma solução, alguma resposta? Talvez o caminho seja simplesmente aceitar esse problema, aceitar esse problema mesmo e ir capacitando os membros da igreja aos poucos. Com o tempo e os ensinos? Espero ter sido claro. Obrigado pelos vídeos, forte abraço. Mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Assim, muito pertinente o assunto aqui, tá? A pergunta, ou as perguntas. Então vamos lá. Vamos começar aqui nas perguntas, né? O senhor enxerga isso como um problema? Sim. Enxerga como um problema. Não tem como não enxergar como um problema isso aí. Se sim, vislumbra alguma solução, então vamos primeiro lidar com o problema, né? Então, isso é um problema? É. Mas é um problema que, por exemplo, ele está na própria Escritura no que diz respeito à igreja. Isso tanto em Antigo como em Novo Testamento, né? Pensando aí, por exemplo, no Antigo Testamento. Nós sabemos que havia, por exemplo, israelitas fiéis, ou seja, eleitos de Deus por sua graça e, portanto, não é, supridos de tudo pela graça para a fé, não é, para a confiança na promessa de Deus, como Abraão, não é, anteriormente como Noé, não é, e depois como Isaac, Jacó, etc. Então, e todos aqueles que eram como estes, não é, ou seja, eles eram fiéis, mas havia muitos outros que eram infiéis. Basta lembrar, por exemplo, ou seja, não eram crentes de verdade. Basta lembrar, por exemplo, do contexto da libertação do Egito, né? Quando eles foram, digamos assim, né? É só pensar, raciocinar desse jeito. No deserto, porque a maior parte, né, a geração basicamente que saiu do Egito adulta, morreu no deserto. E quem entrou foram os filhos em Canaã. Por que isso aconteceu? Porque aquela geração que saiu não era crente. Aquela geração que saiu não era crente de verdade. Eles viram muitas coisas, mas nota, né? Só ler o Pentateuco e verificar como eles, de êxodo para frente, como eles viviam a reclamar de Deus. Eles não confiavam em Deus de jeito nenhum. E Deus foi dando várias e várias lições,
não é? Eles não guardavam o dia do Senhor, eles não confiavam na providência de Deus, eles viviam reclamando. Eles não eram crentes. No entanto, apesar de não serem crentes, ora, e Deus sempre soube disso, porque é Deus quem dá a fé, né? Então, por que Deus os fez passar, por exemplo, pelo Mar Vermelho, né? Pelo mar, né? O Mar de Juncos, né? Por que o Senhor fez isso? Se o Senhor sabia muito bem que eles não eram crentes, porque o próprio Senhor não tinha dado fé genuína a eles, né? Mesmo assim, eles passaram. Então, no dia da passagem, né, pelo mar, ou da saída do Egito, no dia da Páscoa, ali, na primeira Páscoa, independente se eles criam de verdade ou não, não é? Eles obedecendo a ordem de colocar o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, não é? Era o suficiente para ter o sinal do sangue sobre aquela comunidade do pacto. Entende a situação? Então, isso não tinha a ver simplesmente com a fé pessoal deles. Por isso mesmo, ali, incrédulos e crentes genuínos e remanescente fiel passaram, não é? E foram também testemunhas de vários milagres, não só no Egito como no deserto, durante 40 anos. Né? Então, vemos isso em Êxodo até Deuteronômio, vemos isso, por exemplo, em Hebreus 3 e Hebreus 4, quando aborda esse assunto de maneira mais direta também, né, referenciando a isso. E também Paulo, em Romanos 9, vai dizer de maneira muito clara que, veja, parafraseando Paulo em Romanos 9, não é a descendência da carne. Nem todo que está em Israel é de fato israelita. Não é? Mas os filhos da promessa serão contados. Então, o aspecto bíblico, porque isso é bíblico, de igreja visível e invisível, comporta isso. Comporta crentes genuínos, não é? E infiéis. Não é? E aí Cristo, ele reforça esse entendimento quando ele fala sobre a grande colheita. E fala, por exemplo, sobre que no contexto da igreja, no que diz respeito ao aspecto visível, aquilo que nós vemos, a comunidade, não é? Você tem joio e trigo. E nós recebemos ferramentas do Senhor para, de pouquinho, irmos tirando, né, o trigo, aliás, o joio, me perdoe, tirando o joio e afastando do meio do trigo. No entanto, Cristo nos deu a habilidade de conhecer o coração das pessoas. Então, é óbvio, como ele mesmo disse, que no final de tudo, né, quando ele vier, ele vai arrancar todo o joio, vai separar o joio do trigo. Né? Então, em alguma medida, nós podemos fazer isso quando é muito claro que é joio, trata-se de joio. Mas isso nunca é algo satisfatório de fato, né? Não é algo ideal. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós não podemos discernir o coração de ninguém, sondar o coração de ninguém, nós não sabemos. Então, o que nós confiamos, basicamente, é naquilo que estamos vendo. Se as pessoas estão assumindo publicamente a fé, elas crendo ou não, eu só posso julgar o que elas confessam. Ainda que elas não creiam, tá? E como era no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o infiel convive com o fiel dentro do mesmo povo. Ainda que o infiel não pertença de fato, não é, à Igreja Universal de Cristo, à Igreja Católica de Cristo, não é, mas apenas à comunidade local, física, não é, a comunidade do pacto. Então temos que, infelizmente, aceitar que é assim, tá? Então, pensando em solução, porque a segunda pergunta é, talvez o caminho seja simplesmente aceitar esse problema mesmo e ir capacitando os membros da igreja aos poucos, com o tempo e os ensinos, tá? Então, essa pergunta que o irmão fez, a segunda pergunta, já é a resposta, basicamente, né? Porque o que é que nós podemos fazer? Nós podemos realmente ajudar a congregação a amadurecer mais. E aí é onde vem a parte que nós todos, reformados, presbiterianos reformados, podemos fazer uma autocrítica. Por exemplo, estamos nós, enquanto oficiais, e também os demais membros, não é, que são mais conscientes e mais maduros em relação à doutrina e à piedade e à vida, estamos nós envolvidos diretamente, não é, nesse amadurecimento da congregação? Estamos nós, todos nós, usando os nossos dons, eu digo, aqueles que têm mais consciência, não é, tanto oficiais, né, como pastores, presbíteros, diáconos,
e aqueles irmãos também que têm maturidade e, portanto, né, são destacados como até elegíveis para futuramente serem presbíteros, por conta de sua piedade, maturidade espiritual, conhecimento da palavra de Deus. Estamos todos nós que temos recebido de Deus maior capacidade, envolvidos de coração no amadurecimento da igreja, usando os dons que ele nos deu? Então, acho que essa é a pergunta que nós devemos nos fazer, né, como autocrítica. A pergunta já como autocrítica, porque eu digo autocrítica porque eu não acho que isso está acontecendo, tá? Eu acho que nós temos muitas falhas com relação a isso. Há uma, eu não sei, eu não posso dizer como que é na IPB, né? Eu também não posso dizer exatamente como é nas IRBs, porque eu não sou pastor das IRBs, eu não sou da Confederação das Igrejas Reformadas, né? Eu sou ainda um pastor freestyle. Eu sou um pastor livre, entre aspas, tá? Não estou falando isso de bandeira positiva, não. Mas eu não pertenço a confederação nenhuma. Eu sou pastor de uma congregação que é independente. Quer dizer, independente não, ela é autônoma, como cada igreja reformada, na verdade, é dentro da confederação, e também não é independente, é claro. Eu também não sou independente, mas eu não estou vinculado diretamente à confederação, né? Eu sou um pastor que foi se aproximando da confederação. Então, eu estou muito próximo, trabalhando já com um missionário da confederação, também em apoio com uma igreja da confederação, mas ainda não faço parte, né? Se farei um dia, Deus é quem sabe. Vamos ver, né? Estamos orando por isso, fazendo o que podemos fazer. Mas, então, sendo assim, eu não falo em nome deles, né? Eu não posso falar em nome deles. Tudo que eu falo é de minha própria responsabilidade, né? E eu vou me valer sempre da Escritura Sagrada, em primeiro lugar, mas também da própria tradição reformada, a qual eu recebi, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, que, pelo que eu observo de maneira geral, não há esse esforço para que os membros amadureçam, e eu vou dar alguns exemplos aqui. Às vezes, o que me parece, né, é que existe uma exigência muito grande com relação aos ministros. Já não existe com relação aos presbíteros e diáconos, e muito menos com relação aos membros. Por exemplo, nós sabemos, né, o ministro tem que se formar no seminário, né, isso é um padrão que é exigido. Às vezes eu discordo, porque, tipo, se você não nasceu no contexto das igrejas reformadas e não teve a oportunidade, o privilégio de fazer todo o processo, mas já é um reformado, um pastor reformado, um reformado que já há anos, muitos anos mesmo, prega, ensina confessionalmente, defende sem que haja nada no que você está pregando e ensinando que desabone a fé reformada, que seja contra a fé reformada. Então, qual a razão, né, de tamanha exigência para tal ministro, para que ele seja avaliado como se fosse um seminarista das igrejas reformadas? Eu acho isso desnecessário, mas eu tenho que aprender a respeitar e me submeter à ordem da maioria, nesse sentido que, né, é decidida pelos concílios. Então, eu não acho correto isso, mas tudo bem, tudo bem. Mas o ponto é, existe uma exigência, né, grande para a formação dos ministros. E está certo, não está errado não, está corretíssimo, né? Para que haja pregação fiel, ensino fiel, tem que haver uma formação fiel também. Isso é fato, certo? Eu não penso que qualquer igreja fiel, histórica, vai discordar numa coisa dessa. Mas, veja, já não há uma exigência, que não tem que ser o mesmo nível, é claro, isso é óbvio, né, para os presbíteros e diáconos, o que para mim representa um problema muito sério. Então, embora não seja o mesmo nível de preparo, tem que haver um preparo mais rigoroso, né? Por exemplo, para que todos os presbíteros que vão ser eleitos, eles realmente conheçam bem a palavra de Deus, e as confissões da igreja, e o governo da igreja, e como tudo se organiza ali, né? Porque senão, a qualidade do trabalho deles vai ser péssima. E isso acontece, tá? Mas é porque os presbíteros não são homens da igreja mesmo, membros comuns que são elegíveis, né? Que de repente por testemunho as pessoas acabam apontando ele como sendo um possível presbítero. De fato, então significa dizer que tem que haver dentro do contexto das igrejas reformadas, por exemplo, no sentido geral, presbiteriano e tudo mais,
um empenho maior em preparar homens, tá? Para que estes homens pastoreiem os seus lares e também sejam pastores, não é? Para a igreja, tá? Então tem que haver sim. Então eu entendo que é uma falha no nosso meio, e essa falha para mim é muito clara quando você vai, por exemplo, no culto o pessoal vai, no domingo, no dia do Senhor, mas quando pensa em escola bíblica, qualquer reunião marcada pela igreja com o fim de estudar, de se aprofundar, os homens deveriam ser os primeiros, não é? E muitas vezes não estão nem aí. Até quando já oficiais são irresponsáveis com relação a isso, não querem saber de se aprofundar, não é? Para amadurecerem na fé e ajudarem os outros. E aí o que acontece, meu irmão? A, a tendência para que mais pessoas que não são crentes genuínas se acheguem, se aproximem, tornem-se membros, é muito maior, porque digamos assim que nós, por nossa irresponsabilidade, deixamos a congregação muito mais vulnerável, né? Há também problemas não somente disso, né? Da falta de preparo de homens do envolvimento de homens, né? Do ministro da palavra com os presbíteros eleitos, e especialmente pensando no ministro da palavra que foi o mais preparado, ele realmente deveria cobrar isso dos demais homens. E deveria realmente ensinar e insistir. Entende? Né? Ah, mas é porque a pessoa. Eu entendo isso. A pessoa tem muito trabalho para fazer, para realizar. Eu sei. Mas analisa bem. Se não deveria ser prioridade, não é? Também do ministro da palavra, esse treinamento contínuo de homens, no que diz respeito a não somente o ofício em si, mas nesse amadurecimento da palavra de Deus, para que eles se tornem melhores oficiais no futuro. Não é? Homens que realmente, quando, por exemplo, a igreja olhar e ver piedade, não é, também possa enxergar, não é, a maturidade bíblica, né, conhecimento da palavra de Deus, tudo isso, certo? Para auxiliar melhor o rebanho. E isso com os diáconos também, certo? Porque, mas é porque mantém-se a premissa de que os presbíteros e os diáconos não precisam ser acadêmicos. Pode até ser que não, mas, entende? Também precisa deixar num nível tão baixo. Isso vai causar prejuízo. Vai causar prejuízo. Como esses homens vão defender a igreja? Né? Então, aí vem um segundo exemplo. Por conta disso, tudo fica concentrado, às vezes, no ministro da palavra, tá? E eu sei que é função do ministro da palavra não só pregar a palavra, pregar o evangelho, mas também na pregação do evangelho, não é? Trazer a apologética, ou seja, também defender a fé e combater a falsidade. Muita gente não entende isso hoje, né? Para mim são pessoas todas que não entendem que o papel do pastor também é defender a congregação, defender o rebanho dos ataques, não é, do inimigo, das heresias, sabe, das coisas modernas que estão aparecendo aí. Tem que defender, tem que conhecer e defender mesmo, seja isso natureza política, religiosa, não importa, tem que defender mesmo. Mas se os presbíteros fossem mais inteirados disso também, se eles estivessem estudando, se houvesse essa insistência em que os homens devem sempre estar se preparando, né? Vamos fazer um grupo para que haja sempre estudo contínuo, tudo que há de novo, conversas, né, que sejam frutíferas nesse sentido para o amadurecimento dos homens da igreja. Certamente você não teria apenas o ministro da palavra como defensor da verdade, mas também presbíteros que de fato iriam pastorear, né? Iriam pastorear o rebanho de Cristo e defender dos lobos. Tá? Inclusive com uma capacidade maior de perceber quando há joio. Porque às vezes falta isso. Então veja, o fato de que Cristo é quem separará o joio do trigo não exclui a nossa responsabilidade de ver ali um matinho a mais crescendo e arrancar. Ou seja, como é que isso acontece na prática? Não é pelo trabalho dos presbíteros? Na disciplina. Né? Na disciplina. Às vezes o pecado é tolerado mais tempo do que deveria por causa disso, porque faltam homens, tanto que tenham conhecimento da palavra de Deus, como homens que tenham também testemunho de piedade, né? E que realmente sejam homens, tá? Homens. Que não fiquem com medo de perder membro, não coloquem esse medo de perder membro, um membro da igreja, alguém sair da igreja, acima da sua responsabilidade como oficial. E por conta disso acabar tolerando o mal, o pecado, o que está evidente ali.
Entende? Então, isso acontece. Há muitos homens da igreja que, para mim, sinceramente, não estão agindo como homens. São covardes, são medrosos, eles têm medo de confronto. Eu sei que não é uma coisa legal, irmão, é sempre chato. É chato ter que lidar com disciplina, especialmente quando aquela pessoa que você chama de irmão está agindo, né, como um ímpio e não se submete como prometeu submeter na profissão de fé. É muito ruim, mas às vezes tem que ser feito. E muitas vezes parece que homens fogem disso, de quererem resolver problemas. Tem um problema, tem que ser resolvido. Então fica ali o joio que não está escondido. Ele está evidente, claro, e você não tira. Então falta essa, sabe, isso aí, a fraqueza dos homens, por falta de treinamento, por falta de amadurecimento da palavra de Deus e porque muitos realmente, já porque a própria igreja né, essa coisa, esse ciclo viciante terrível, né, onde você tem ah, você não se importa tanto com a formação de um ministro da palavra, talvez de um missionário, e com a firmeza também, tá? Porque só ter conhecimento doutrinário e ser um frouxo não serve de nada para mim. Ah, o homem tem um conhecimento da palavra, mas é um frouxo, então não dá para ser pastor. Tem medo dos outros, tem medo de pessoa, tem medo de cara feio, não dá para ser pastor, velho. Não dá, não tem como. Nem presbítero, nem nada. Né? Para quê? Vá viver num seminário, então. Para lidar com gente, tem que ter coragem. Porque haverá sempre constrangimento quando você tem que lidar com questões polêmicas. Essa é a realidade. Né? E não ficar a vida todinha deixando o mal ali, dando mau testemunho para a própria congregação e fortalecendo sabe? Às vezes as fraquezas da congregação. Né? Então, nesse sentido, fica nesse ciclo vicioso em que os oficiais são mal preparados, e isso continua porque a consequência disso são igrejas mal preparadas, ou seja, uma membresia imatura que não entende bem o que são os ofícios, não entende a importância dos ofícios, não entende o papel dos oficiais. E, obviamente, por não entenderem o papel dos oficiais, nunca vão escolher de maneira realmente consciente e madura. Vão optar pelos irmãos que são mais legais, ao invés dos irmãos que são mais firmes e sérios no seu trabalho. Os irmãos mais legais, mais flexíveis muitas vezes, que são os mais desejáveis porque são mais políticos, vão causar prejuízo à igreja. Como? Eles vão ser aqueles que vão tolerar o mal acontecendo, porque eles não têm coragem de peitar ninguém. Né? E aí? Aí você cria uma bola de neve de problemas na igreja e para resolver é muito mais difícil. Então, assim, tem esse problema. Então, eu realmente quis me estender na resposta porque é um assunto importante. Então, de um lado, não dá para mudar essa realidade. De um lado, nós precisamos realmente entender que a igreja, não é, enquanto manifestação física, não é, em termos de comunidade do pacto, congregação igreja visível, ela comporta isso: joio e trigo, fiéis e infiéis. Todos aqueles que fazem parte do povo, não é, do povo que nós vemos, eles são contados como membros da igreja e, portanto, não é, eles, crendo ou não, estarão ali, terão benefícios deste pacto, não é? Mas eles serão trigo e serão joio e muitas vezes eles vão permanecer na igreja até o fim, por mais que se pregue, que se ensine, e é um ponto importante, né? Eu penso que a permanência do joio no meio do trigo não pode ser por omissão pastoral, né? Mas é porque a pessoa tem um coração duro, é cínica e finge que não é com ela. E a vida toda vai fingindo, mas não porque o pastor não está pregando. Então, eu tenho uma crítica. Para mim, muitas vezes, pastores reformados parecem aqueles padres antigos pregando. Para mim, insuportável, cara. Insuportável. Tem que pregar aquilo que o povo entende, aquilo que mexe com a vida do povo. E a escritura, ela é para o povo, né? Ela é para o povo. Então, vamos parar de ficar pregando o texto bíblico, mas dando ênfase, por exemplo, a certos assuntos do texto bíblico, de nossa preferência. É por isso que eu acho muito bom, por exemplo, eu acho que resolve muito isso, a pregação expositiva, no sentido de expor uma carta, por exemplo. Né? Você vai pegar uma carta de Paulo aos Coríntios, você vai ter tudo ali. Você vai ter o confronto genuíno contra o pecado moral, contra o pecado doutrinal, né, das heresias, eu digo,
não é, contra a ideia de facção, de panelinha dentro da igreja, e você vai ter consolo, e você vai ter defesa da doutrina de Cristo, você vai ter tudo isso lá numa carta. Não é? Então é bom porque aí não escapa ninguém. Todo mundo, o pastor e a família do pastor e todo membro da igreja, todo mundo acaba recebendo toda a palavra ali. Não é? Às vezes, quando você não faz isso, muitos líderes podem usar, né, dessa artimanha, que é sempre procurar temas, e é o que as pessoas gostam muitas vezes, temas que pareçam, não ter nenhuma exortação, só seja coisa de, sabe, porque você é uma ovelha de Cristo, porque Ele te ama. Isso tem que ser dito, porque a Bíblia diz, porque o Senhor diz ao seu povo, mas não é só isso, não é? Então, que o joio vai permanecer, nós sabemos, não é? Boa parte desse joio só Cristo tirará, no final de tudo. Mas que não seja por omissão dos ministros, né? De não pregarem o evangelho puro e confrontar o pecado na igreja. Tem que fazer isso. Certo? Então, de um lado, temos que realmente entender essa realidade. E do outro, de fato, investir. Não é porque existe esse problema e esse problema não será resolvido por nós de uma maneira, nós não podemos erradicar isso, só Cristo vai erradicar, digamos assim, vai tirar o joio do trigo, que os oficiais devem ser irresponsáveis e então descansarem. Olha, não temos que nos esforçar tanto, gente, vamos parar de ficar confrontando o pecado, vamos parar de realmente pregar mais seriamente certos assuntos da Bíblia que realmente confrontam o pecador, a responsabilidade com a igreja, para com os mandamentos de Deus. Não vamos fazer isso porque a verdade é que Deus é quem conhece os corações, Cristo vai tirar o joio do nosso meio, então não adianta forçar a barra, não adianta ficar insistindo nisso, não vai adiantar nada. Isso é irresponsabilidade, é covardia. Não pode ser essa permanência do joio no meio do trigo por nossa responsabilidade. Então temos que fazer o nosso papel. Né? É igual quando pensamos com relação, vamos falar sobre essa questão de sim, infelizmente, por conta disso, sim, incrédulos estarão votando em assembleias, incrédulos vão escolher sim oficiais, e os incrédulos estarão ali. Inclusive, nós vamos poder perceber alguns, né? Não dá nada que dê para poder julgar, mas é claro, dá para poder perceber certas inclinações dos membros, né? De muitos membros incrédulos, em preferir, por exemplo, são dois homens apresentados para serem oficiais da igreja. Ambos os homens que estão ali, eles têm bom testemunho na igreja. Mas um, notoriamente, é alguém que, por exemplo, tem conhecimento da palavra de Deus e tem interesse nisso. Ele se importa, por exemplo, com como a igreja está andando. Ele tem uma preocupação com a piedade bíblica reformada, não é? Com a ética reformada, com os 10 mandamentos. Ele tem preocupação com como, por exemplo, o culto está sendo dirigido. Né? Ele está vendo tudo isso aí, ele realmente se importa com isso. É o tipo de irmão que ele fala, irmãos, né? Vai falar com o pastor, vai falar com o pastor, por exemplo, com os oficiais, né, irmãos? Vamos, por exemplo, cantar mais salmos, né? Poxa, nós não somos de salmodia exclusiva, mas os salmos deveriam governar mais a nossa liturgia. Isso é parte da piedade reformada, né? Então vamos tomar cuidado com isso. Ele vai ter esse tipo de preocupação, por exemplo, quando irmãos não se importam por chegarem atrasados no culto, ou porque às vezes não vêm para o culto, ele vai ter esse tipo de preocupação legítima, não é? É tanto um coração pastoral, como também um coração zeloso. Esse é um ponto importante. Essas duas coisas têm que andar juntas, não é? Coração pastoral e coração zeloso, entende? Mas o outro, muito diferente disso, é alguém que ele é visto de maneira melhor, mais flexível, porque, por exemplo, ele não se coloca em situações de polêmica, ou então ele foge das polêmicas. E muitas vezes a polêmica é necessária, porque senão você vai aceitando tudo. E essa pessoa sempre foge. É aquele irmão que ele é muito legal. É um irmão tão amoroso, ele abraça todo mundo, ele é tão legal. Sabe, toda vez que está tendo alguma situação de tensão, onde, por exemplo, surge no meio, porque surge no meio isso aí da igreja, algum irmão, porque tem influência de terceiros, influência de pessoas no YouTube, desse monte de herege que está no YouTube, dizendo, mas eu acho que esse negócio de guardar o dia do Senhor deveria ser uma coisa bem mais flexível, porque, né, nós não vamos ser sabatistas, só que no sabatistas do domingo, né? Como os adventistas, como os judeus, etc., ou como os puritanos, os padrões de Westminster estão dizendo,
Nós não precisamos ficar com esse negócio de guardar o dia do Senhor. Qual é o problema, irmão? Deu ir para o shopping no dia do Senhor, ao invés de ir para o culto, para a glória de Deus. Por que eu não posso cultuar Deus no shopping? Aí, ou na praia, por exemplo. Ou por que eu não posso aproveitar as promoções do Mercadão no dia do Senhor, no domingo? E aí vem um irmão que fala, não, de jeito nenhum, meu irmão, que é isso? É o dia do Senhor, o mandamento é dele, é mandamento, não é uma questão de sugestão divina para nós. Deus não disse, olha, se vocês quiserem, porque é uma coisa boa, sabe? Parem durante um dia para você descansar, já que vocês não são mais escravos. Não. Ele mandou. É mandamento, é ordem divina. Ponto final. Não tem o que discutir aqui. Então cada um deve se esforçar pessoalmente por isso. E aí fica essa polêmica, essa tensão entre membros da mesma igreja. Né? Mas para mim isso aí é legalismo e não sei o quê. O outro vai dizer de jeito nenhum, é ordem de Cristo, meu Deus. O Cristo por acaso desfez a lei moral? Ele aboliu a lei moral por acaso? E aí esse irmão, que é um desses elegíveis, é alguém que fala, não, irmãos, de jeito nenhum, cada um aplique o mandamento como entender que é melhor. Cada um veja como pode guardar esse mandamento. Não tem que haver briga. Há irmãos que pensam que, por exemplo, não devem observar o mandamento de maneira rigorosa, e há outros que não, que acham que tem que ser mais firmes. Eles não compram nesse dia, eles fazem de tudo para realmente guardar esse dia. Mas o que importa é que vivamos em paz no meio da guerra de Cristo, porque o reino de Deus é paz e amor. As pessoas terão a tendência a votar num indivíduo como esse. O que para mim seria uma lástima, uma vergonha, dá até agonia, cara, de pensar na coisa dessa. Porque esse indivíduo vai lutar. Se o pastor for um pastor fiel de verdade, esse aí que vai ser eleito pela igreja, nessa dinâmica, tá? Não estou usando todas as nuances que tem em relação à eleição de alguém, não. Mas se esse homem passa por exemplo, aprovado e eleito de fato, ele vai estar em oposição contra o pastor. E quando eu falo oposição, não é oposição de querer peitar o pastor, porque ele não tem coragem, ele é um covardão. Mas ele vai ser aquele tipo de pessoa, de jogo de cintura demais feito um político brasileiro, que a verdade para ele é o que menos importa, né? Mas o povo estar bem. E é claro que nós queremos que o povo esteja bem, mas o povo não pode estar bem de jeito nenhum se para isso tem que sacrificar a verdade, né? Então, assim, entendeu o problema? Essa é a questão. Então, para que este tipo de coisa pelo menos diminua, ou nós não sejamos responsáveis, né, por isso acontecer deliberadamente, tem que haver, com certeza, um maior preparo. Então, eu vou dar um exemplo aqui para você. No contexto da igreja reformada, há pessoas que, por exemplo, se tornarão membros das igrejas sem fazer pública profissão de fé. Entendeu o problema? E geralmente se usa, porque são pessoas idosas, são pessoas que são mais simples, não entendem. Ora, eu entendo as limitações, mas eu quero extrair o máximo das pessoas. Por mais que haja limitações que são claras, para mim são evidentes, eu quero extrair o máximo delas. Então a vida toda eu estarei ensinando. Quantas vezes for necessário, eu estarei discipulando por conta disso. E se errar, eu vou lá de novo, vamos conversar, meu irmão, minha irmã. Ô, minha irmã, eu já falei sobre isso. Vamos voltar aqui o texto da Bíblia. Tem que ser assim, né? Para que não haja a nossa própria responsabilidade por isso, do erro estar acontecendo, do joio estar proliferando e até prevalecendo no nosso meio e sendo tolerado quando estão tão evidentes assim, não é? Ser tolerado o seu mal. De jeito nenhum. Tem que cobrar mesmo. E cobrar que aprendam. Né? Então, por exemplo, quando eu digo isso, é que para os membros comuns da igreja, meu amigo, vamos conversar aqui. Doutrina da Trindade, por exemplo. Doutrina da salvação. Tem que saber. Tem gente que acha que isso é um exagero. Ah, porque você usa termos teológicos na escola bíblica. É uma escola bíblica. Ah, porque você combate o arminianismo de púlpito. Combato mesmo. E qualquer heresia que estiver diante de nós, eu combaterei e darei nome aos bois. É simples assim. Tá? Então, porque isso é necessário. Inclusive, com os jovens, isso para mim ainda tem que ser ainda mais. E às vezes eu vejo o contrário. Eu vejo que, por exemplo, os jovens, no contexto reformado, me perdoem, tá? Pelo que eu vou dizer agora. Eu não quero ofender. Mas sabe quando você vê aquele menino lesadão? Eu era assim quando eu era jovem, tá? Eu era um bobão, né? Eu vim amadurecer em relação a me expressar melhor, né? Falar o que eu penso depois de muito tempo, depois de casado, né? Mas quando eu era adolescente, né? Eu era um bobão, um lesadão, tipo,
Sabe aquela pessoa que parece que não está ali? Pronto, era eu. Muitos jovens são assim no contexto reformado. São jovens que a vida inteira, o que eles fazem? Eles já têm a tendência natural deles, uma tendência que está ligada ao próprio contexto, ao mundo atual. O mundo de hoje é encantador para o jovem. Na verdade, não é? A cultura é muito chamativa, muito tentadora. Não é? Isso, nesse sentido, não quer dizer que nós reprovemos a cultura como um todo, né? Mas apenas que nós enxergamos que a cultura não é neutra e temos que ter filtros para saber como nos comunicar com a cultura de uma maneira a não nos corrompermos, a não fazermos parte daquilo, não é? Mas a usufruir daquilo que é possível. Ah, eu digo isso por quê? Porque eu sou um cara nerdão, gosto de cultura pop, etc. É isso. Né? Então eu sempre gostei de obras de cinema, esse tipo de coisa, né? Mundo geek, nerd, né? Os otakus, como dizem hoje, também, né? Então tudo isso aí pra mim é muito legal, muito divertido. Mas eu consigo filtrar essas coisas, né? E ter um pensamento crítico sobre tudo isso aí. Muitos jovens não são assim. Muitos jovens eles são desligados da... É estranho pra mim, irmão. Tipo, como é que pode? Jovens que eles não têm um mínimo de interesse teológico. Eles não conseguem fazer uma análise teológica com relação ao que eles assistem. Eles não conseguem perceber nada a respeito da nossa própria fé, da fé que é ensinada a cada domingo, por exemplo, ou numa escola bíblica, nesse mundo, não é, da cultura pop. Isso para mim é uma vergonha. Isso mostra que o jovem é inclinado a ser mundano, como também, por exemplo, falta, né, empenho, às vezes, da liderança dos presbíteros da igreja, empenho em ensinar mais os jovens. Ensinar de verdade. Eles precisam conhecer teologia. Não é uma questão opcional, não. Meninos e meninas da igreja têm que se aprofundar doutrinariamente. É necessário, porque eles mesmos não vão ter condições de defender a fé quando forem questionados por pessoas de outras denominações. Isso acontece o tempo todo. Eu digo isso porque eu tenho duas filhas, adolescentes, uma já fez 18 anos agora, né? Quando eu fiz 40, ela fez 18, fazendo no mesmo dia. E a outra tem 15 anos. E tenho mais dois jovenzinhos na igreja, né? Aqui está começando o trabalho, então é um trabalho de revigoração, né, digamos assim. Então está começando a chegar jovens agora na igreja. Então, dois desses jovens aí, eu tenho ensinado e eu tenho uma programação com eles, né? Eles participam de tudo. Seja do trabalho mais teológico, cultico da igreja, ou também dos trabalhos sociais da igreja. De tudo eles participam. É uma exigência que eu tenho. Né? A única que vai impedi-los de participar de alguma atividade na semana é se estiverem trabalhando, mas se não, vão participar. Né? Eles têm que estar inteirados disso. Eu nunca trato jovens como se fosse um tipo de subclasse na igreja. Aí eu tenho que ficar tratando com cuidado, não, de jeito nenhum, porque amanhã serão homens e mulheres, famílias da igreja, casados da igreja e também esses homens, né, esses jovens homens, serão futuros presbíteros e diáconos da igreja, ou quem sabe pastores. Se eles não forem ensinados agora, de maneira séria, né, já dá para entender mais ou menos o que a gente vai colher no futuro. Dá para ter né, um vislumbre negativo, tá, do que podemos colher no futuro. Então, por exemplo, com os jovens que agora estão se preparando para, né, terminar a escola e depois fazer faculdade, eu vou começar uma turma com eles, tá, com esses jovens, para estudar as três formas de unidade, certo? O governo das igrejas e a história da igreja. E mais, vamos estudar mais confissões reformadas, porque eu quero que eles se aprofundem. Então a catequese com eles vai ser bruta, não vai ser negócio de somente usar o catecismo, vai ter que usar tudo, porque deles eu vou exigir mais, mas muito mais. Entende? Justamente, então, é assim que eu entendo que devemos, né, trabalhar com responsabilidade para não sermos, nesse sentido, responsáveis também pelo joio evidente ali, ó, tá bem ali, e permanecer ali. Não, temos que ensinar, tá? Então é assim, se essa seria uma solução, é uma solução que não é definitiva, é claro, né? Não é algo que possamos resolver de fato. Cristo resolverá, mas enquanto Cristo não voltar, temos que ser responsáveis e fazer nossa parte também. Tá? Então é isso, meu irmão. Eu agradeço mais uma vez, tá, pelo apoio, pelas perguntas tão pertinentes, pelo assunto abordado. Espero ter sido satisfatório da minha resposta. Se não, pode comentar mais alguma coisa aí. Mas justamente assim. Né? Agradeço aos demais irmãos. Lembro mais uma vez aos irmãos, não se esqueça de dar o joinha,
Dá o joinha aí, ó. Só um clique. Comenta alguma coisa também e compartilha com todo mundo que vocês conhecem aí nas suas redes sociais, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo. Então, muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo aqui no canal Cultura Reformada. Saiba que você pode ajudar ainda mais o canal Cultura Reformada de duas formas. A primeira delas é se inscrevendo, marcando o sininho, dando joinha nos vídeos que você assistir e deixando um comentário. Isso ajuda bastante no engajamento. E é claro, aquilo que pode fazer a grande diferença é você compartilhar o conteúdo do canal e recomendar nos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, em suas redes sociais também, ou seja, espalhar, não é, o canal Cultura Reformada. E a segunda forma para você cooperar com o canal é se tornando um patrocinador. Se você tem julgado que o canal é relevante e tem de fato espalhado a fé reformada de maneira fiel e confessional, também se torne um patrocinador. Aqui abaixo você terá acesso ao QR Code para que você possa me ajudar a comprar mais livros, mais literatura, para enriquecer ainda mais o nosso conteúdo aqui no canal. Valeu, muito obrigado, aproveita e assiste mais um vídeo aí.